Boa tarde com alegria, sejam todos bem-vindos. Bem-vindas só, né? Não precisa nem dizer bem-vindo, só tem mulher nessa sala, só tem menina, é isso aí. Daqui a pouco entra um menino, já já, só porque eu tô falando isso. Tudo certo, gente, com vocês? Paulinha já comeu o pote todo de pipoca enquanto eu chegava, não deixou quase nenhuma pra gente. Todo mundo teve aula na escola, mas muita gente não foi, né? Macedo não foi para aula. Lá no colégio de Malu Alves, 13 pessoas de 30 foram só. Nossa, foi pouquíssimo, não foi, Malu? Os professores devem ter estranhado, né? Mas meio que estava todo mundo esperando isso, né? Realmente, para o dia de hoje. Várias escolas não tiveram aula, especialmente as estaduais, não teve aula mesmo, né? E é isso, gente. Mas nós temos, é aula online, todo mundo despreocupado em casa. Olha aí as vantagens. Eu sempre procuro trazer um pouquinho das vantagens. Adorei, Maluzinha Alves. Você com a florzinha igual a minha. Eu amei esse movimento. Vamos colocar florzinhas. E flores. Hoje é dia de amor, de alegria, amanhã é feriado. Boa tarde, Mari. Boa tarde. Boa tarde, Larinha. É, Então, muitas escolas, como eu estava falando, né, não tiveram aula por conta dessas histórias aí de massacres, de terrorismo, entre aspas, nas escolas, né? E é isso, gente. Mas aqui estamos bem, estamos seguros, estamos nas nossas casas, estamos juntos ao mesmo tempo. A tecnologia permite isso, isso é massa demais. Não vamos perder nada. Gente, só tem mulher mesmo hoje. Até as que entraram depois. Chocada, chocada. Vamos embora. Energia feminina a todo vapor. Tá. Hoje nós vamos comentar o quarto simulado que vocês fizeram. Foi um simulado também um pouquinho mais desafiador, acho que vocês perceberam. A gente vai comentar as questões. Olha aí, entrando um menino, gente, olha o respeito, tá entrando um menino, hein? Ui, deixa eu admiti-lo aqui. Foi. É, Vamos comentar o simulado. Vocês vão fazer hoje duas pequenas interpretações de texto, cada uma com 5 quesitos, tá? Então, hoje é dia de treinar bem a interpretação. Lembrem que prova de português é basicamente interpretação, porque tá tudo lá. E vamos falar um pouquinho sobre adjetivo, certo? Para que eu tenha oportunidade, porque tudo que eu deixo para o final corre o risco de eu não conseguir fazer, porque eu dependo de vocês, do tempo de vocês e tal, como vocês já sabem. Então, para eu não correr o risco de não falar um pouquinho sobre o material de adjetivo, inclusive para que vocês possam estudá-lo, tá? Nesse tempo aí, até a nossa próxima aula, que é terça-feira, eu vou começar por ele, certo? Então, eu falo um pouquinho só sobre adjetivo, eu não vou ver tudo hoje, mas é muito simples, ainda mais depois que a gente passou por substantivo, essa classe vai ficar ainda mais simples. Então, eu falo sobre o adjetivo, na sequência a gente corrige a prova, quarto simulado, comenta, e por último vocês fazem as interpretações de texto. Pode ser assim? Tá todo mundo lendo o livro. É o livro mesmo que a gente está trabalhando? É o livro mesmo, quem é que me diz? Qual é o livro mesmo que a gente está trabalhando? Quem é que me diz? Quem é que me diz? O Mistério da Casa Verde. Alguém aqui já começou a leitura? Gente, comece, para não ficar muito em cima. Começa. Pega aí feriado. Eu não estou dizendo que no feriado só vai ler, não. Aproveita se for sair, se for viajar. Mas tem um livro, gente. Peçam para os quase que não sai. Peçam para os pais imprimirem, ou coloquem no Kindle quem tem Kindle, se organizem para que vocês, em momentos assim mesmo de lazer, um pouquinho antes de dormir, comecem a ler um pouquinho, tá? Para não ficar muito em cima. Porque aí vocês vão ter a oportunidade de fazer anotações, refletir mais sobre a história. Não deixa para cima, comece, tá certo? Bem, falado tudo isso, vamos começar com o adjetivo conforme nós combinamos. Primeiro, compartilhamento. Trava tudo, todo mundo já sabe. Foi rápido hoje. Quero nem me admirar. Foi bem rapidinho. A gente vai trabalhar adjetivo, e adjetivo a gente já viu o que é que significa, mas hoje a gente vai estudar as classificações. O adjetivo é uma classe de palavra que apresenta uma característica a um substantivo. Lembrando que substantivo é a classe de palavra que dá nome a tudo que existe e ao que não existe,
tá? Então, quando eu quero caracterizar esse substantivo, que pode ser uma pessoa, um lugar, uma coisa, uma ideia, o que quer que seja que receba um nome, pode ter uma característica, certo? Em muitas gramáticas, eu também já comentei isso, eu vou reforçar, vai aparecer lá na definição de adjetivo que ele é uma classe de palavra que apresenta qualidade. E tá certo, porque qualidade, na sua totalidade, quer dizer aspectos positivos e negativos. Mas no dia a dia, a gente compreende qualidade como algo positivo. E a gente entende defeito como negativo. Então, para que vocês possam ampliar e não restem dúvidas sobre adjetivo apresentar característica, sendo essa característica boa ou não, tá? Fica muito mais simples de assimilar essa definição e não correr o risco de errar. Apresentou característica é adjetivo, mas apresentou característica a quê? Preste atenção, vou repetir. Substantivo. A algo que esteja sendo nomeado. Fala, Cecília. Ô, tia, é, o artigo pode vir antes do adjetivo ou só pode vir também só antes do substantivo? Excelente pergunta. Vou reorganizar. Você se atrapalhou na pergunta, mas eu entendi, tá? O artigo, ele pode vir junto do adjetivo, que é a sua pergunta. Porque no normal, o artigo, ele vem acompanhando quem, Cecília? O substantivo. É para isso que serve o artigo, não é? Mas a gente pode ter formações, estruturas de frase que sejam assim, ó, Cecília, que eu acho que essa é a sua pergunta. A linda menina. E aí, o a, ele está antecedendo, na verdade, não o substantivo, como deveria, né? Como é o comum. Não é que deveria, mas é o comum. Porque se eu reorganizar essa frase, eu tenho a menina linda, que seria a ordem mais normal, vamos dizer assim, tá? Mais comum. Acho que comum é um termo melhor para esse contexto. Então, nesse caso aqui, o artigo está vindo antes do adjetivo. Eu acho que foi essa pergunta que você quis fazer. Pode, tá? A gente vai ver, Cecília, que em alguns casos essa mudança, ou seja, antecipar o adjetivo ao substantivo, pode gerar uma mudança semântica. O que é semântica mesmo a gente estudou? Valor de sentido. Ou seja, quando eu mudo, algumas vezes, tá? Em algumas construções, se eu coloco o adjetivo antes do substantivo, porque no normal ele vem depois, né? Primeiro vem um substantivo, depois vem a característica dele. Quando eu inverto, que esse adjetivo ele fica junto do artigo, eu posso estar querendo dar a entender uma outra coisa, tá? Exemplo, tia Laís. Dá logo esse exemplo, vamos fazer mistério, não? Aqui nesse caso dessa frase, ó, Cecília, a linda menina ou a menina linda é a mesma coisa. A gente só está querendo dizer que a menina é linda e pronto. Se o linda vem antes ou depois, não importa. Mas quando eu digo assim, deixa eu apagar aqui, para vocês não ficarem confusos. Já entrou Bernardo, então é confusos. A nossa gramática, ela é machista. Ela vai privilegiar o masculino, tá, gente? Então, mesmo só tendo um menino, a gente tem que dizer o masculino, tá? Bem, vou colocar aqui o exemplo, ó. O exemplo, ó. O pobre homem. Preste atenção. O homem pobre. Vamos lá. Primeira observação. Aqui está na ordem mais comum. Primeiro vem um artigo, que foi a pergunta de Cecília, depois vem o substantivo e depois vem o adjetivo. É a ordem mais comum, mais usual. Afinal de contas, o artigo tem que estar relacionado ao substantivo, então nada mais justo que eles fiquem próximos. E o adjetivo tem que dar característica ao substantivo, então ele vai estar depois. Quando eu faço essa inversão, que eu pego o adjetivo e antecipo, aqui eu crio um sentido diferente. Quem é que pode me dizer, tá? Vou até fechar o bate-papo para que vocês possam me responder e não influenciar os colegas. Daqui a pouco eu abro de novo. Porque é bom quando fica aberto que vocês podem falar algo que os colegas podem ver também, né? Vou fechar só um pouquinho, daqui a pouco eu deixo aberto o bate-papo de novo. Se vocês se controlarem. O que que significa o pobre homem? O pobre homem. Olha a pronúncia que eu estou dando agora. O pobre homem. Olha a minha expressão, isso vai ajudar na interpretação. Significa, quando eu digo pobre homem, que eu estou falando que ele é pobre de dinheiro? Não.
Aí é que está o X da questão, tá? Isso, Mari. Isso, Paulinha. Beleza. Isso, Larinha. Todo mundo acertou. Perfeito, tá? Então, quando eu digo pobre homem, eu estou me compadecendo com relação a algo que está acontecendo com esse homem. Eu estou dizendo o coitado. É como se eu quisesse o pobre homem, o coitado, o bichinho. Você está com pena dessa pessoa. Quando você diz um homem pobre, você está querendo dizer que ele não tem recursos financeiros, que ele é pobre mesmo de dinheiro, certo? Então percebam aí que em algumas inversões, Cecília, estou citando o nome de Cecília porque foi ela que trouxe essa dúvida, esse questionamento. Quando eu antecipo o adjetivo ao substantivo, às vezes eu posso mudar o sentido, então eu tenho que ter cuidado. Porque eu tenho essa liberdade de fazer isso em qualquer construção. Eu posso dizer a mochila grande, a grande mochila. É estranho. A gente usaria normalmente a mochila grande, tá? Mas eu quero dizer assim, há uma possibilidade de inversão, mas eu tenho que ter cuidado para ver se o sentido permanece o mesmo, certo? Fala, Paulinha. Mas e tia, tipo, porque, tipo, não tem. Tem linda a menina. O que tem? O artigo Linda, veio depois do adjetivo ó, antes. a linda menina, né? Paulinha, cadê tu? Ativa de novo. Eu Rapidinho. disse linda a menina. Não pode. Foi ótimo você ter perguntado isso. Essa construção que Paulinha acabou de trazer, tá, gente? É impossível. Ela não é considerada nem frase, Paulinha. Ah, tia Luiz, mas quando alguém fala assim para mim, linda a menina, eu entendo o que ela está querendo dizer, eu entendo que ela embaralhou as palavras. Beleza, mas isso não é nem frase, porque tem que ter uma lógica gramatical, e não tem nessa frase. Então, o que pode acontecer, Paulinha, é a inversão da colocação na frase do substantivo com adjetivo, ou seja, o adjetivo ele pode vir posposto, que significa depois do substantivo, ó, depois, ou ele pode vir anteposto, que é antes. Mas não pode vir primeiro o adjetivo, depois o artigo, depois o substantivo. Essa construção não existe. Beleza? Então, se perguntassem, Paulinha, isso é uma frase linda a menina, você teria que dizer não, porque ela não tem sentido. Fala, Larinha. Tia, Oi, meu amor. Tá pegando, pegou hoje de primeira. Pode falar. tia, o pobre homem tem ambiguidade? Tem, porque a palavra pobre, perfeito, Larinha. A palavra pobre, independente do lugar que ela esteja, numa frase ela significa uma coisa, na outra ela significa outra. Porque a ambiguidade não é o duplo sentido, né? Agora, eu preferia dizer que nesse contexto aí, Larinha, na verdade, há primeiro uma polissemia. Vamos lembrar a polissemia? Poli muito. A palavra perdão, a palavra pobre tem mais de um significado, né? E isso, em determinados contextos, pode gerar o que você acabou de perguntar, ambiguidade, certo? Mas primeiro a gente tem que pensar assim, pobre tem mais de um significado, a depender do contexto que esteja, portanto, ela é polissêmica, porque tem mais de um significado. Determinados contextos em que essa palavra pobre vai estar, ela pode gerar ambiguidade, vai depender do contexto, mas sim, pode haver, tá? Gente, dúvidas respondidas, por enquanto tudo certo, posso progredir aqui? Prosseguir, progredir com o estudo? Bem, aqui nesse primeiro momento, eu estou, através dessa imagem, mostrando, compartilhando com vocês exemplos e a definição do que é adjetivo, que pelo que eu estou vendo, ficou claro já. Por meio das perguntas que vocês me fizeram, eu consigo perceber isso. Então, adjetivo, ele vai acompanhar ou modificar esse substantivo, tá? Apresentando-lhe uma característica. Essa característica, gente, ela pode ser real, física ou psicológica. Como assim, tia Laís? Vamos lá. Se eu digo garrafa, que é o substantivo, ó, garrafa, bonita. Gente, isso aqui, bonita, é o físico da garrafa? Eu é quem acho ela bonita. Agora, se eu digo garrafa é verde, é essa daqui que eu estou mostrando para vocês, ó, é físico.
Não tem como alguém olhar para isso e dizer, eu discordo. Se alguém disser isso, essa pessoa é daltônica, que existe, tá, gente? Daltonismo existe. Tem gente que não consegue identificar as cores. Eu não estou brincando, não, estou falando sério. Então, se a pessoa discorda disso que eu estou falando, que meu esmalte é vermelho, se a pessoa discorda disso aqui, esmalte, ó, aí olha o adjetivo, vermelho, vai apresentar uma característica esmalte. Aí alguém diz assim, eu não estou vendo assim, não. Então, a pessoa é daltônica, porque isso é uma descrição física, real. Agora, se eu digo que é bonito, feio, chato, legal, é subjetivo. Então, o adjetivo ele vai apresentar uma característica que pode ser física, né? Observável, ou não, é só uma opinião nossa, esse adjetivo, tá? E aí, esse adjetivo, ele vai vir dentro dessa perspectiva subjetiva. Se eu digo Paulinha é legal, não vai ser todo mundo que conhece Paulinha que vai achar ela legal. Eu acho, outras pessoas não. Então, legal é um adjetivo subjetivo, nesse caso. Não está representando, não é 100% verdadeiro, é verdadeiro para mim que estou caracterizando, para outras pessoas podem não ser. Gente, tranquilo por enquanto. Adorei essa camisa de caveira de Lara. Tá linda, Larinha, camisa. Vamos lá, continuando. Tá. Aí aqui, ó, eu dou exemplos a mais, tá? De adjetivos. E o que é que eles podem indicar? Eles podem indicar cor, como eu acabei de dizer, garrafa verde, tá? Ele pode dar uma descrição física da pessoa, alto, baixo, ou de um objeto, ou de uma coisa, alto, baixo, louro, moreno. Isso é físico, tá? Pode indicar distância, tamanho, tá? Pode indicar posição, pode indicar sentimento, pessoa feliz. Feliz, nessa frase, é adjetivo, está caracterizando essa pessoa, certo? Então, eles podem indicar várias coisas. Se a Laís, a gente precisa decorar o que eles indicam? Não. Vocês só precisam identificá-los, tá? Então, fiquem tranquilas, isso é só mencionando. Isso, Maluzinha. Acabei de ler seu comentário, perfeito. Sim, deixa eu destravar por enquanto. Pode, Paulinha, pode sim. Muita pipoca, né? E precisa tomar água para não ficar entalada. Tô ligada. Pode ir. Vamos lá. Aí eu coloquei aqui, gente, é, uma atividadezinha para a gente pensar em como alguns substantivos eles podem virar adjetivos, tá? Então, quem tem bondade é uma pessoa o quê? Qual é o adjetivo correspondente? Eita, vou ter que fechar de novo o bate-papo. Fechei. Quem tem bondade é uma pessoa o quê? Quem é que pode me dizer no bate-papo? Fechei, podem responder. Porque se eu deixo aberto, uma pessoa vê a resposta e já não responde sozinha. Quem tem bondade é uma pessoa bondosa. Exatamente. Então percebam que bondade é um substantivo abstrato, porque é um sentimento, tá? Mas essa palavrinha substantiva, ela pode se transformar num adjetivo. Então, pessoa bondosa, bondosa agora passou a ser o quê? Adjetivo. Quem tem vaidade é o quê? É uma pessoa o quê? Isso, vaidosa. Eu tô botando osa porque eu tô falando pessoa, tá? Mas se fosse homem, aí seria vaidoso, certo? Vaidosa. Quem tem amor é uma pessoa o quê? Lembrem que o substantivo que vai concordar vai ser pessoa. Isso, perfeito, amorosa. Isso a gente é muitas vezes. Quem tem gula, eita, amorosa. Quem tem gula é uma pessoa o quê? Nós somos o quê? Boa, Maluzinha, boa. Malu já respondeu. É uma pessoa gulosa. Quem nunca foi guloso na vida, hein? Quem tem fama é uma pessoa o quê? Famosa. E assim sucessivamente. Deu para vocês entenderem a ideia, não é a gente fazer a atividade toda, tá? É só vocês entenderem aí que existe uma correlação entre os substantivos e alguns substantivos eles podem se transformar em adjetivo em algumas frases e aí eles vão caracterizar, certo?
É, Vamos lá. Classifique as palavras em adjetivo ou substantivo. Agora é um momento importante e agora eu quero que vocês prestem muita atenção, tá? Vamos seguir as dicas, vamos pensar nas dicas que eu dei para vocês, que a gente estudou, não foram nem dicas, foi o nosso estudo mesmo. O substantivo, a primeira coisa que ele faz é nomear alguma coisa. É para isso que serve o substantivo. E o adjetivo só existe porque existe substantivo, porque ele serve para caracterizar. Então, as funções, gente, são bem diferentes, não tem como confundir. Outra dica importante: o substantivo ele vem sempre antecedido de quem, gente? Artigo. De uma maneira geral, ele vem antecedido de artigo. Então, vamos lá. Classifique as palavras em adjetivo ou substantivo. Na letra A, a primeira frase. O velho levanta-se muito cedo. É substantivo ou adjetivo? Quem é que pode me dizer aqui? Ó, o velho levanta-se muito cedo. Boa, Bernardo. Boa, Paulinha. Quem mais? A terceira resposta certa eu já coloco aqui, porque eu não posso demorar muito, tá? Beleza, substantivo. Por que mesmo, tia Laís? Porque velho está nomeando, né? E porque velho está antecedido de quê, gente? Do artigo O. Vamos lá. Aquele velho homem, vamos raciocinar aqui juntos. Homem é um substantivo. Se velho está relacionado a homem, só pode ser o quê? Adjetivo. Eu não quero que vocês só respondam, gente, porque pela lógica, se o primeiro foi substantivo, esse velho segundo seria adjetivo. Eu não quero que vocês respondam correto, eu quero que vocês entendam. Lembrem que isso aqui não é colégio, a ideia não é vocês acertarem, a ideia é vocês entenderem. É para isso que vocês estão aqui. Eu digo isso desde o início do ano. Então, velho está caracterizando um substantivo na frase, que é homem. Então, se ele aí está nessa função de caracterizar, aí ele passa a ser adjetivo e não substantivo. Ah, tia Laís, calma. Então, isso quer dizer que uma mesma palavra na frase, ou ela pode ser substantivo, ou ela pode ser adjetivo. Sim, depende da função que ela está desempenhando. Se ela está só dando um nome e sendo antecedida por artigo, ela é um substantivo. Se ela está caracterizando um nome, ela é adjetivo, tá? O avião é um transporte seguro. Seguro aí é um adjetivo ou um substantivo? Boa, Mari. Sim. Boa, Bernardo. Adjetivo. Alguém perguntou, deixa eu ver quem foi, se podia ir ao banheiro. Pode ir. Vai rápido, tá, gente? Lembrem que a gente está no momento de aula, não se ausentem muito, não. Quem me pediu agora para ir? Adjetivo, tá? Por que mesmo? Porque seguro tá, vamos entender. Seguro está caracterizando quem? Avião. Se ela, mas eles estão tão distantes, gente, eles não têm que estar colados, não. Mas seguro está dando característica a avião, que é o que está sendo falado nessa primeira frase do item B. Certo? E é assim que eu sei que seguro é adjetivo, não porque eu estou chutando qualquer coisa. Quanto custou o seu seguro da Previdência? Se ela vê, nesse caso aí não tem artigo. Não, mas tem uma outra palavrinha, que é um pronome que antecede essa palavra. Porque a gente viu, logo no começo do estudo de morfologia, a gente já viu isso. A gente viu que o substantivo vai estar diretamente ligado ao numeral, ao artigo, ao adjetivo e ao pronome. A gente viu isso. Não é só o artigo que vai estar junto do substantivo, não. Porque eu posso dizer meu caderno, meu não é artigo. Caderno é substantivo e meu não é artigo, porque artigo só existe o, a, os, as, uma, uns, umas. Então, meu não é artigo. É pronome. É um pronome possessivo. Tá? Então, existe aí uma palavra que está acompanhando esse substantivo, que é o quê? Seguro. Acabei de dar a resposta, substantivo. E seguro está nomeando algo, certo? Vamos fazer esse aqui, esse último aqui. Os brasileiros são muito festivos. Brasileiros aqui é substantivo ou adjetivo? Certo? Certo. Quem mais? Beleza, Paulinha, certo, substantivo. Porque está só nomeando. Beleza. E os produtos brasileiros têm qualidade. Brasileiros aqui é o que agora? Pela lógica. Boa, Mari.
Até por exclusão vocês vão fazer, como eu disse, é adjetivo. Mas por que mesmo, tia Laís, ele é adjetivo? Porque brasileiro está caracterizando produtos. Produtos é um substantivo. Está apresentando uma característica a essa palavra. Não é produto chinês, não é produto barato, não é produto ruim, não é produto bom. É produto brasileiro. Poderia ser ruim, bom, barato, tudo isso que eu estou citando para produto seriam adjetivos de produto. Mas aí está escrito brasileiro. Gente, tá ficando claro? Tá ficando tranquilo? Tá dando para processar? Beleza. Vamos lá. Aí, a gente vai fazer o seguinte agora. Deixa eu apagar isso aqui primeiro. Senão eu vou esquecer depois de apagar e vai ser uma confusão. Já aconteceu de eu terminar essa aula aqui. Aí, quando eu dou a aula da noite, que é a turma da I2, né? Eu abri o arquivo e tá tudo escrito. Aí é ruim, porque eu vou perguntar uma coisa que os alunos já viram. Aí eu tenho que apagar antes. Sempre. Olha o que ele diz aqui, ó. Vamos lá. Achem os adjetivos. Vamos por partes. Vamos no primeiro quadro. A gente vai fazer tudo por partes. Ui, gente, foi sem querer. Fui pegar a canetinha e tirei a... A gente vai analisar quadro por quadro, beleza? Achem os adjetivos. Com licença, mas você não é uma donzela em perigo? Aí ela responde, sim, certo? Com licença, mas você não é uma donzela em perigo? Sim. Tem adjetivo aqui? Não, não tem adjetivo, certo? Vamos prosseguir. Gostaria de ser salva? Sim, mas só por um cavaleiro jovem e bonito numa armadura brilhante de família rica. Tem vários adjetivos. Quem é que pode me dizer o primeiro? Calma, vocês já disseram muito. Vamos lá. Vamos lá por partes. Já disseram aqui brilhante e bonito, certo? Ó, brilhante, bonito. Disseram jovem, muita gente disse. Deixa eu ver mais para não dizer rica, certo? E rica aqui. Beleza. Perfeito. Só são esses, tá? Então vamos entender por que são esses. Jovem e bonito dá característica a cavaleiro. É o cavaleiro que ela quer ser salva. Por esse tipo de cavaleiro, olha as características dele. Ele tem que ser jovem e tem que ser bonito. Numa armadura brilhante. Brilhante caracteriza a armadura. E rica caracteriza família. Para eu identificar que existe um adjetivo, eu vou repetir. Eu tenho que ter certeza que ele está modificando um substantivo. Aí eu tenho que achar esse substantivo para fazer essa correlação. Beleza? Mas, as donzelas em perigo estão ficando cada dia mais exigentes. Tem adjetivo. Quem é que me diz qual é o adjetivo do terceiro quadro? Perfeito, Paulinha. Paulinha foi cirúrgica agora, bem rápida. Exigente. Só. Então, exigente, tia Laís, é adjetivo porque ele está caracterizando que palavra? Donzelas. Certo? Vamos lá. Deixa eu apagar aqui porque eu vou esquecer. Vamos lá, vamos progredir no nosso estudo. Achem os adjetivos. A gente vai fazer o mesmo esquema. Certo? O mesmo esquema. 1, 2, 3. Certo? E vamos lá. Você não é como os outros meninos vikings. Estou lendo exatamente como está aí, tá? Tem adjetivo. Qual seria? Beleza, Larinha, pode ir, pode ir. E aí, gente? Boa, Malu, boa, Malu já achou. Mais uma pessoa para me dizer? Só tem um, vou facilitar. Você não é feito os outros. Boa, Cecília, boa, boa, boa. Vikings. Essa palavra está caracterizando quem, gente? Meninos. Certo?
Você é gentil, educado e polido. Quais são os adjetivos, gente? Perfeito, Mari. Bem cirúrgica também. Foi igual a Paulinha da outra vez. Gentil, educado, polido. Que está caracterizando a palavra você. Tia Laís, mas vê só. Agora bugou minha cabeça. Porque você não é substantivo, é? É não. Você é um pronome. Então quer dizer que o adjetivo pode caracterizar um pronome? Pode, porque o pronome pode estar substituindo o nome, que é o caso de você. Quando eu olho para João, que está aqui na minha frente, é um exemplo, tá, gente? João está aqui na minha frente. E eu digo você, eu estou substituindo o nome de João na minha fala por você. Então, o pronome, ele tem também essa função de substituir o nome. Se ele está substituindo o nome, ele está exercendo a função do substantivo. Então, o adjetivo pode estar relacionado a ele. Quando eu digo ela, a gente fala muito, é legal. A gente está falando de alguma amiga. Ela é legal. Legal nessa frase está dando característica a ela. Tá certo. Ô, tia Laís, mas ela é substantivo? Não, é um pronome. Mas é um pronome que está substituindo um nome. Que pode ser o nome Joana, Maria, que pode ser Paula, que pode ser Malu, que pode ser Lara, que pode ser Mari, que pode ser qualquer nome. Tranquilo, gente? Beleza, beleza. Tudo certo, todo mundo acompanhando. Aí, eu vou até esse tópicozinho aqui para garantir que a gente vai conseguir fazer tudo o que a gente precisa fazer na aula de hoje, tá? A gente vai ver a primeira classificação dos adjetivos. As primeiras. Gente, parte boa do adjetivo. É tudo que a gente estudou do substantivo, só que agora com adjetivo. Só que ainda tem mais uma parte boa, que é o plus. Tem menos classificações. O adjetivo, ele só pode ser. A gente viu um monte de classificação lá no substantivo. Aqui ele só pode ser primitivo ou derivado, ou um ou outro, simples ou composto, ou um ou outro, e o próximo que a gente vai ver que é o pátrio. Pronto, acabou. Lembram que lá no substantivo era primitivo derivado, simples ou composto, concreto ou abstrato, próprio ou comum, coletivo. Lembram que eram vários? Aqui só são 3 classificações. Peraí, por que 3? Porque cada bloco é que conta como um. Porque ou ele é esse ou ele é esse. Aí é um bloco. Ou ele é esse, que é o segundo bloco. Ou ele é simples ou ele é composto. E por último, é se ele é pátrio. Porque se ele for pátrio, ele é só pátrio. Só são essas classificações. E o que que significa isso? A mesma coisa que a gente estudou no substantivo. Só que agora a gente vai estar avaliando o adjetivo. Então, como é que eu sei se o adjetivo, por exemplo, é primitivo ou derivado? Vê só que coisa simples, gente. Eu digo camisa verde. Eu vou ter que criar uma associação com o substantivo, tá, gente? Camisa é substantiva. Eu vou pegar o adjetivo aqui, ó. Verde. Verde não está caracterizando camisa nesse exemplo? Tá, beleza. O derivado de verde seria esverdeado. Então, eu vou dizer camisa, do mesmo jeito, ó, esverdeada. Pronto. Esverdeada é derivado de verde, certo? Portanto, é um adjetivo derivado. Porque esse adjetivo vem de outra palavra. É a mesma lógica do substantivo, gente, não muda. Só que agora o que muda é, eu não estou avaliando o substantivo, eu estou avaliando o adjetivo. Mas a noção do que é primitivo ou derivado, do que é simples ou composto, gente, é a mesma coisa. Parte boa, 3, do adjetivo, que é muito mais fácil. Depois que a gente estuda substantivo, fica muito mais fácil essa classe de palavra que a gente está estudando agora. Simples ou composto tem a mesma ideia. Simples, um radical. Composto, a palavra tem 2 radicais. Parte boa. No adjetivo composto, as palavras todas vão ter 2 palavras. Então, você vai saber imediatamente que ele é composto. Porque tem 2 palavras. Então, eu digo, por exemplo, camisa verde anil. Tem 2 palavras, ó, verde e anil. Por isso que verde e anil é composto. E verde só é simples. Porque é uma palavra e a outra tem 2. A mesma lógica que a gente estudou lá. Não muda, gente. Só que agora, avaliando adjetivos na frase e não substantivos. Tá todo mundo conseguindo acompanhar? Tá tudo certinho? Tá, beleza. Aí, por último, da classificação, que eu pensei que nem ia dar para a gente estudar tudo das classificações, mas pelo que eu estou vendo, está dando, os pátrios, tá? E os pátrios, para que vocês conheçam esses adjetivos, vocês têm que minimamente memorizar alguns, tá? Mas eu vou comprovar para vocês que vocês conhecem
especialmente o que vocês precisam. Vou comprovar agora. Quem nasce em Recife é o quê mesmo? Bate papo, todo mundo. Quem nasce em Recife é o quê? Boa, Mari. Quem mais? Boa, Paulinha. Você já sabe. Esse, gente, é com S, tá? Eu sabia que alguém ia escrever com C. Mas é só para vocês saberem. Esse dos adjetivos pátrios, ele termina com S, tá? Então, é recifense, alagoense, é tudo ense, E-N-S-E, e não com C, beleza? Então, simples, né? Tá vendo que vocês sabem. Vou progredir. Quem nasce em Pernambuco é o quê? Porque são os nossos, né? São os nossos adjetivos pátrios. Então, eu quero comprovar para vocês que vocês sabem que são adjetivos pátrios. Pernambucano. Perfeito. Quem nasce no Brasil é o quê mesmo? Vocês estão vendo que vocês sabem? O que vocês precisam, vocês sabem. Brasileiro. Ou brasileira, né? No feminino. Certo? Então, tudo isso que vocês me deram de resposta agora são adjetivos pátrios. O que é que eu quero chamar a atenção e que muitos alunos confundem? Gente, preste atenção que é muito simples para vocês não serem todo mundo, porque vocês não são. A gente não é igual ao resto do mundo. Vocês já ouviram isso de pai e mãe, né? Aí você não é todo mundo. Se não tiver um pai e uma mãe que não fale isso, não é pai nem mãe. Não tem. Não tem, não tem. Eu passei a minha vida escutando isso da minha mãe. Pouco do meu pai, porque eu fui criada pela minha mãe, né? Que eles eram separados, mas foi a vida todinha. Você não é todo mundo. Eu tô fazendo, você não é todo mundo. Aí eu começava a chorar. Era sempre esse movimento. Eu queria ser como todo mundo nessa hora, né? Bem, gente, me perdi no que eu ia dizer agora, ó. Meu Deus do céu. O que é que eu ia dizer mesmo, minha gente? Tava falando desse negócio, que a gente não é todo mundo. Ah, para vocês não errarem feito todo mundo. Lembrei. Para vocês não errarem feito todo mundo. A maioria dos alunos confundem o substantivo, que indica o lugar, tipo Pernambuco. Eu não disse para vocês, ó, quem nasce em Pernambuco é pernambucano. Pernambuco é substantivo próprio. Recife é substantivo próprio. Brasil é substantivo próprio. Aí, quando alguém pergunta quem nasce ou quem é de origem tal, aí vem o adjetivo: pernambucano, recifense, brasileiro. Tem aluno que confunde essas duas coisas, pessoas que confundem. Olham lá escrito Pernambuco e faz, pronto, adjetivo pátrio. Não, Pernambuco é substantivo. Está dando o nome de um estado. Todo mundo entendeu o que eu estava explicando? Quem nasce em Olinda, ó, Olinda substantivo, é olindense. Quem nasce no Rio de Janeiro, substantivo, carioca. Vai depender se é estado ou se é o Rio de Janeiro, estado, ou se é o bairro, tá? E aí vão ter nomenclaturas diferentes, mas eu acho que vocês estão entendendo. Existe o substantivo, nome de lugar, e existe o adjetivo próprio. E existe o adjetivo pátrio, que é quem nasceu ou quem é de origem desses lugares. Tranquilo, gente. Todo mundo vive, todo mundo bem. Vimos as 3 classificações do adjetivo, que são primitivo ou derivado, simples ou composto e pátrio. São essas 3 classificações. Tia Laís, o adjetivo ele vai ter essa história também de ser biforme ou uniforme? Vai. Do mesmo jeito. Sério? Tem gente pensando aí, sério? Adjetivo que gênero vai ser uniforme ou biforme? Vou dar um exemplo só para vocês verem que vocês já sabem, porque depois que a gente dá o substantivo, vocês já vão saber. Se eu digo menino inteligente não dá característica esse menino nessa frase, é menino inteligente, não é, gente? Eu vou mudar, ó, o substantivo agora vai ficar feminino. Menina, qual é o adjetivo? Inteligente. É o mesmo adjetivo para os 2 gêneros. Inteligente e inteligente. Vejam a diferença. Ó, eu vou dar outro exemplo. Menino e menina, legal. Então, menino, legal. O adjetivo é o mesmo. Uniforme. Menina, legal. Não muda. Agora vai mudar, porque quando é biforme. Menino, bonito. Se eu for dizer menina, eu vou dizer bonito também, gente? Bonita. Biforme. É a mesma lógica. Vocês estão vendo que agora dá para saber tudo, por um e por outro? A mesma lógica.
Só que agora aplicado ao adjetivo, tá? Tudo isso que eu falei, que eu só me antecipei aqui agora, vocês podem estudar aqui, ó, na sequência. Tem algumas coisinhas para a gente fazer juntos depois. A gente vai estudar ainda as locuções adjetivas. A gente não está terminando hoje o adjetivo, tá, gente? A gente vai estudar as locuções adjetivas, mas eu falo, por exemplo, da flexão de gênero, que é isso de ser biforme ou uniforme, que eu acabei de explicar, você já tem aí no material, certo? Então, para quem costuma estudar, que deveria dar uma consultada no material, relembrar. Eu já estou me antecipando, porque vocês já podem ir estudando tudo isso que a gente contemplou hoje, que foram as classificações e o gênero do adjetivo. E é lógico que o adjetivo tem singular e plural. Tem número também. Porque ninguém diz meninas bonita, bonitas, né? Você bota meninas lindas e não linda. Então, ele vai flexionar, ele sempre vai concordar com o substantivo. Se o substantivo está no feminino, o adjetivo fica no feminino. Se o adjetivo está no plural, ele fica no... Perdão, se o substantivo está no plural, o adjetivo fica no plural. Ele vai concordar, então ele vai ter flexões também. Ele vai flexionar o número, o gênero, só não vai flexionar o grau, tá? A gente vai ver, na verdade, que a flexão de grau, ele vai flexionar o grau, mas a flexão de grau não é igual a que a gente estudou do substantivo, certo? Então vai ficar faltando aí alguns detalhes para a gente trabalhar, ainda em adjetivo, mas vimos boa parte. Bem, agora a gente vai fazer o seguinte. Como eu tenho duas atividades de interpretação para vocês fazerem, a gente não vai corrigir hoje. É feito, eu faço sempre no final da aula, vocês fazem e a gente corrige depois. Mas como eu vou dividir hoje em 2 blocos, que eu quero que vocês exercitem bastante, eu vou fazer assim para não ficar muito cansativo. Vocês fazem um bloco, quando todos terminarem, que vai ser, né, rápido, porque só são 5 questões e tá simples. Quando vocês terminarem, aí eu explico, faço a correção do quarto simulado, aí no outro bloco vocês fazem a outra interpretação, tá? Então, hoje a gente está investindo mais em interpretação de texto. Fora ter estudado adjetivo, fora corrigir simulado, bastante interpretação. Então, primeiro bloco de interpretação sendo liberado em 3, 2, 1, podem começar. São 5 quesitos, eu vou dar de imediato 10 minutos. Quem for terminando antes, só espere e vai me avisando. Só isso, tá? Podem começar. Terminou agora. A maioria terminou. 6 respostas. Isso, vai ficar faltando só a de Bernardo, tá, Bernardo? Eu estou esperando o seu envio. Eu vou parar aqui o tempo, porque não tem sentido ele ficar correndo aqui, mas também só faltavam 17 segundos. E vamos lá. Lembrando que eu vou corrigir essas 2 atividades na próxima aula, tá, gente? Interpretação de texto, próxima aula. Vou compartilhar aqui com vocês o simulado. Ui, meu Deus. Vou compartilhar aqui com vocês o simulado. Tá todo mundo vendo aí o quarto simulado aberto agora? Sim? Tá. Eu coloquei o rendimento do simulado no WhatsApp dos pais e dos alunos de vocês e coloquei também no Classroom, tá? Então, vocês podem ver esse rendimento aqui. A gente teve uma pessoa só que quase fechou essa prova, quase gabaritou. Essa é uma aluna da noite, tá? Ela fez 16 de 17, mas a média ficou aqui entre 10 e 12, que são os pontos de pico maiores aí que a gente tem no gráfico, tá? Então, analisando esse rendimento de vocês, eu consigo perceber que essa foi uma prova mais desafiadora. Afinal de contas, né, a pontuação média de 17 pontos ficou entre 10 e 12, beleza? E quem fez menos de 10 e 12 precisa melhorar. Ou melhor, entender o que é que errou para melhorar nas próximas. É esse melhorar, certo? Eu sempre faço isso com vocês. E nós temos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 questões erradas com frequência. Vamos corrigi-la, né? Porque sim. Porque temos aí, em todas elas, bem dizer, 4 alunos só que acertaram, de 12 alunos que fizeram, 4 alunos acertaram essas questões, certo? Então, pouquíssimos alunos. Então, vamos lá. Vamos começar pela 1, 6 e 7, né? Pegando a sequência aí. Aí, aqui fala sobre Alibaba e os 40 ladrões, certo? E no enunciado do primeiro quesito diz o seguinte: o trecho
A clareira foi tomada por um bando de 40 cavaleiros, todos armados e muito mal encarados. Apresenta o quê? Nesse trecho, a pessoa que está escrevendo essa história está apresentando o que para a gente? O desfecho da história, isso não está no desfecho da história. Desfecho é final. A situação inicial da narrativa, não. Isso não é uma situação. A clareira foi tomada por um bando de 40 cavaleiros. Olha as descrições, gente, que vai ter aí. Todos armados e muito mal encarados. Quem eram que estavam armados e mal encarados mesmo? A gente está estudando adjetivo, os cavaleiros, né? Então, nesse trecho, há uma caracterização das personagens da história. Quem são essas personagens mesmo, tia Laís? Os cavaleiros. Então, percebam aí que ele fala um fato em que a clareira, que é um lugar ali, tá? Foi tomada por um bando de 40 ladrões, e esses ladrões, olha a descrição dessas personagens, ele apresenta a personagem da descrição delas, eles estavam todos armados e muito mal encarados. Por isso que é a letra D. A gente está avaliando o que o trecho está apresentando para a gente. Tá? Fala, Paulinha. Eu já li o livro dessa questão. E é bom? Não li esse livro, da Alibaba e os 40 É Ladrões. bom. Cheio de aventura, né, Paulinha? Cheio de aventura, né? Bem, todo mundo conseguiu perceber pela minha explicação as descrições, as caracterizações dos cavaleiros armados e muito mal encarados. Então, apresenta a personagem, ó, e diz quais são as características nesse momento, que é, inclusive, quase no começo da história, do que eles trazem aqui para a gente. Tá? Bem, então, primeiro, letra D, por isso. Aí a gente vai para o sexto e o sétimo. Vamos lá. No sexto, diz assim. Ai. A partir da leitura do texto, pode-se perceber que a expressão sine qua non significa. Aí alguém pode pensar aí, tia Laís, eu sei lá o que é sine qua non, sei nem que língua é essa. Gente, primeiro pensamento está certo. Só que o contexto vai trazer essas informações. É feito o que vocês me perguntaram agora. Tia Laís, eu tenho que saber o advérbio, é porque caiu questão de advérbio. Não, nesse caso você tem que saber aquela expressão ali naquele texto. Como eu digo assim para vocês? Estou aqui. Aqui indica espaço, perdão. Aqui indica tempo, gente? Aqui indica o modo? Não, aqui indica lugar. É onde eu estou. Vocês sabem disso. Quando a mãe pergunta, filho, filha, você está onde? Você estou aqui. Você está querendo dizer o lugar que você está. Isso você não precisa saber de advérbio, saber decorado quais são as classificações, não. É isso que eu vou comentar lá com vocês. Quando o Mari perguntou, tia Laís, a gente já deu pronome aqui, eu disse, a gente comentou sobre o que é pronome, quando a gente comentou várias classes de palavras, né? Eu dei exemplos e tal, mas a gente não estudou ainda pronome propriamente dito. Tá? A gente vai aproveitar essa atividade que eu apliquei para ir se antecipando. Mas, pelo contexto, muita coisa fica claro, tá? Então, vamos lá. Se ela diz numa questão como essa, o que é que eu faço? Volto ao texto, para ver aí onde é que esse sine qua non está escrito aí nesse contexto. Então, eu já encontrei ele aqui, tá? O sine qua non. Então, vamos lá. Eu vou para antes, eu vou procurar um ponto e vou ler, a partir desse ponto, até a expressão. Há uma diferença básica preste atenção, há uma diferença básica entre os mercados e os dicionários. Uma diferença entre mercado e dicionário. Mas, se nos primeiros, que são os mercados, os produtos entram novos, né, gente? Quando a gente vai ao mercado, a gente quer comprar o produto mais novo possível, não é não? Não é isso? Então, se no mercado, que é o primeiro que ele citou, mercado e dicionário, se nos primeiros, que é o mercado, os produtos entram novos e saem assim que ficam velhos, tá? No segundo, que é onde mesmo, no dicionário, no segundo, ou seja, no dicionário, não se encontra um só artigo novo, pois ser velho é condição sine qua non para estarem ali. Então, precisam, independente de eu saber o que é sine qua non, é uma condição que tem que haver. Esse sine qua non está dentro desse contexto. Ele tem que existir, ele tem que ser velho. As palavras têm que ser velhas para estarem ali.
Porque a gente pode inventar uma palavra e colocá-la no dicionário, gente. Uma palavra nova, ela entra no dicionário, que a gente criou. Me digam aí. Não. Então, a condição para uma palavra estar no dicionário é porque ela é velha, porque ela já é conhecida, porque foi inventada, porque teve inventada no sentido de teve a etimologia, né, a variação de outras línguas e tal. Então, é uma condição, vamos lá, inútil, condição inútil para ela estar ali. Condição preferível é de preferência, é. Condição impossível, então eu já tiro inútil e impossível, né, gente? Porque tem sentido nenhum. Condição impossível, se tem que ter, é impossível, é uma condição indispensável. Que eles estejam ali, essas palavras, elas têm que ser velhas, portanto, é indispensável que elas sejam velhas. Se elas forem novas, elas vão estar ali? Não, por isso que é letra D. Você não precisa saber o que é que significa sine qua non, que não é da nossa língua. Você precisa entender o contexto que essa expressão está inserida. Então, mais uma vez, ele diz aqui, ó, no segundo, que são nos dicionários, não se encontra um só artigo, ou seja, uma só palavra nova, pois ser velho é condição sine qua non para estarem ali. Ser velho é condição indispensável, tem que ser assim, porque senão elas não vão estar ali. Gente, minha explicação está tornando mais claro? Está fazendo sentido? Me digam aí. Pode sim, Paulinha. Pode sim. Certo? Então, eu estou no sexto, tá? Vou para o sétimo. E diz assim, ó, o trecho que contém a ideia principal do texto é, já dei uma dica para vocês de ideia principal. Primeiro tem que ler o texto todo, tem que ler título, tem que ler tudo. Mas, toda vez que vocês virem um enunciado nesse formato, vocês voltam para o título. Foi a primeira dica que eu dei. Você leu tudo lá, né? Tá fazendo lá a atividade, a prova, você lê tudo. Depois que você lê tudo, quando o trecho pergunta sobre a ideia principal, aí você volta para o título. Esse texto está falando sobre o quê mesmo? Você sabe quem está falando. Você sabe quem está falando, não indica muita coisa, não. Realmente tem que achar essa ideia principal lendo o texto, tá? Você entra no bate-papo, conversa, troca e-mail, faz amizade, passa horas navegando com um bando de estranhos. Eita, então esse você sabe quem você está falando do mundo da internet, né, em que as pessoas se escondem atrás das telas, que muitas vezes a gente não sabe com quem a gente está falando. A pessoa diz ser uma pessoa que não é, né? Tem muito adulto, por exemplo, fazendo se passar por criança, e isso é perigoso, tá? Então, meio que está falando isso aí, ó. A gente entra no bate-papo, conversa, troca e-mail, faz amizade, passa horas navegando no mundo da internet com um bando de estranhos e nunca sabe ao certo com quem está falando. Então, esse você sabe com quem está falando, está ficando mais claro. O anonimato, que é você se esconder por trás da tela, pode ser uma das vantagens da rede, para quem quer fazer o mal, né, gente? Vantagem para quem quer fazer o mal. Mas também pode ser uma armadilha para quem é do bem, para quem pensa que está falando com uma pessoa, mas não está falando com ela, né? Com essa pessoa que diz ser. Para tentar evitar possíveis decepções na hora da verdade, a internet vai sofisticando recursos, unindo psicologia, tecnologia e diversão, e tentando melhorar o que podemos chamar de relacionamento em rede. As novidades são boas para quem aposta no virtual como alternativa na hora de conhecer novas pessoas. E para quem não quer levar para a vida real um gato no lugar de um lebre, né? Que é aquele famoso ditado: comprei gato e veio uma lebre, né? Ou seja, não é aquilo que eu pensei ser, com o devido respeito aos bichinhos. Então, o trecho que contém a ideia principal do texto é: e nunca sabe ao certo com quem está falando, passa a hora navegando com um bando de estranhos, você entra no bate-papo, conversa, troca e-mail, faz amizade, aí não está falando nada. Você entra no bate-papo, conversa, troca e-mail, faz amizade, mas não está falando sobre o anonimato e tal, então a gente já dispensa a letra C. O anonimato pode ser uma das vantagens da rede, mas também uma armadilha. Ó, o anonimato tem a ver com o título, que é o quê? Você sabe com quem você está falando, né? Portanto, letra D, que é a resposta mais completa. A que se relaciona com o título de maneira mais adequada. Ó. Você sabe com quem está falando? Aí, ó, o anonimato, que é o que está escrito no texto,
pode ser uma das vantagens da rede, mas também uma desvantagem. É isso que o texto está trazendo para a gente ideia. Ou seja, você sabe com quem está falando? Pode ser bom, pode ser ruim. Pode ser uma armadilha, pode ser uma vantagem para quem está fazendo mal. Então, percebam que é a resposta completa e que está correlacionada ao título. Tia Laís, e por que não pode ser? E nunca sabe ao certo com quem está falando. Tá? Por que essa daí não pode ser o trecho que contém a ideia principal? Porque nunca sabe ao certo com quem está falando não fala sobre os perigos, né, de você navegar na internet com pessoas que estão nesse anonimato. Então, percebam que falta. Quando eu digo e nunca sabe certo o que está falando, é só estar falando do aspecto negativo, mas tem o positivo também. E não tem na letra A. Na letra B diz, passa horas navegando com um bando de estranhos. Só tem um aspecto negativo. Na letra D tem os dois aspectos, que pode ser uma vantagem ou uma desvantagem. Então, letra D é a resposta mais completa. Fala, Larinha. Tia, eu vou Oi. sair. Por quê? Tem algum compromisso? É agora? Sim. Tá bom. Qualquer coisa tu assiste o resto depois, tá bom? Um beijo, Tá. meu amor. Até a próxima aula. Gente, eu vi aqui, ó, que tem alguém com dúvida no quarto, tá? Vou voltar lá no quarto. Ok. Vamos lá. Quarto diz assim. O trecho em que aparece uma comparação é... Gente, comparar é uma das coisas que a gente mais faz na vida. Eu digo assim, essa caneta é mais bonita do que essa. Vamos imaginar que eu estou com a outra caneta aqui, né? Então, eu estou comparando. Joana é mais legal do que João. Exemplo, tá? Eu sou como a minha mãe. Estou me comparando, ó, como ela. Só estou lembrando trechos em que existem comparações. Então, a gente teria que procurar, é um tipo de questão que a gente não precisa nem voltar ao texto, esse quarto. A gente só vai ler os itens e vai achar um que esteja estabelecendo uma comparação, tá? Esta é uma pergunta que ainda ouço com certa frequência. Está comparando alguma coisa? Não, ele está dizendo que essa é uma pergunta que ele ouve com frequência. Não tem comparação nenhuma. Participar do Twitter é como gritar no meio da praça. É uma comparação. Ou a partículazinha como. Participar do Twitter é como gritar, ou seja, está comparando a participação do Twitter com gritar na praça, no meio da praça. Porque você está dando notícias, né? Anunciando coisas, gritando no meio da praça, contando coisas, é a mesma coisa que participar do Twitter. Então, está comparando essas duas coisas. Essa partícula como, tá, gente? Em determinados contextos, vai indicar comparação. Eu sou como a minha mãe. Joana é como o João, adora estudar. Então, eu estou comparando Joana e João com relação ao estudo. Certo? Tranquilo o quarto, gente? Sem problema, Paulinha. Deixa eu ver se eu pedindo para você, dá para... Tranquilo, Maluzinha, o quarto? Foi Maluzinha que botou, não foi? Às vezes o grito se espalha, não tem comparação. Letra B, comparação, tá? Aí, depois do sétimo, pelo que eu vi aqui também, o oitavo. Oitavo também é uma que trouxe dúvida, então vamos para ele. No oitavo diz assim, muita atenção, gente, antes de eu corrigir o oitavo, para observar esses glossários, tá? O que é o glossário? É tipo um mini dicionário após um texto. Então, quando o texto tem palavras que são mais do português culto, né? Que são mais difíceis, que são menos usuais, eles colocam um glossário. Nem sempre o texto vai ter um glossário. Mas se tiver, aproveitem para conhecer novas palavras, para entender melhor o texto, antes de responder a questão. É para isso que existe o glossário, não para você olhar, eita, tem glossário, beleza, eu vou para a questão. Não adiantou de nada, tá? Então, para você entender o consegue não tem problema não, Paulo. Mas o importante é você estar prestando atenção e estar aí. Bem, ele diz assim, no oitavo. Esse é o oitavo mesmo, gente? É, né? É, tá. O termo destacado no trecho, olha o termo que está destacado, soma fantástica. Aí o trecho é uma soma fantástica e sinalizadora de muito desperdício. Isso está no quarto parágrafo. Então, essa soma fantástica, ela foi anunciada antes, ó. É uma soma fantástica. O quê? Deve ter sido dito antes o que é essa soma. Vamos voltar para o quarto parágrafo, um pouquinho do terceiro, de repente, né, que é o que vai estar antes, para entender.
Beleza? Então, vamos lá. Tá. Tá aqui, né? É uma soma fantástica. Para a gente entender como é uma soma fantástica, está começando o quarto parágrafo, introduzindo o quarto parágrafo, a gente precisa ler o terceiro para poder entender, para poder recapitular. Então, em 2005, o consumo de água na região da Grande São Paulo aumentou 4% em relação, perdão, em 2005, em relação a 2004. Só em dezembro foram consumidos 128 milhões de metros cúbicos de água, o maior consumo desde 1997. Essa é a informação que a gente tem antes de. É uma soma fantástica e sinalizadora de muito desperdício. Então, a resposta tem que estar no terceiro parágrafo. Vamos ler de novo. Em 2005, o consumo de água na região da Grande São Paulo aumentou 4%. Esse consumo aumentou 4% em relação a 2004. Então, está sendo feita uma comparação entre 2005, teve mais consumo do que 2004. Esse consumo ele aumentou 4%, a informação. Só em dezembro foram consumidos 128 milhões de metros cúbicos de água, o maior consumo desde 1997. É uma soma fantástica e sinalizadora de muito desperdício. Então, é uma soma fantástica e sinalizadora de muito desperdício. Essa soma fantástica se refere aos 72% de água que são gastos no banheiro. Estava dizendo isso, gente, no terceiro parágrafo? Não. Mas estava falando sobre os 128 milhões de metros cúbicos de água que foram consumidos só em dezembro? Sim, que é o que está escrito lá. 128 milhões de metros cúbicos de água que foram consumidos. Portanto, letra o quê? B. Tranquilo? Tranquilo, tranquilo? Massa. Vamos lá. 7, 9 e 14, né? Então, 9 e 14. Faltam aqui. Vamos lá. Vamos para o nono. Lembrem que quanto mais interpretação vocês fizerem, mais dúvidas vocês trouxerem, melhores vocês ficam. Gente, eu tenho uma dúvida disso. Vocês têm melhorado muito a interpretação na escola? Tipo assim, às vezes quando vocês fazem, não sabem ainda, né, Cecília? Cecília é nova aqui conosco. Quando vocês fazem uma interpretação da escola, assim, da série de vocês olham e falam, meu Deus, que negócio fácil. Já aconteceu isso? Porque aqui vocês fazem interpretação de alto nível. Gente, vocês fazem interpretação de texto de 7º, 8º ano. Eu aplico para vocês essas interpretações. Aí tem um momento que vocês devem olhar da escola, meu Deus, só isso aí. Essa é a ideia. Essa é a ideia, tá? E a ideia também é a gente trabalhar a complexidade que vocês vão encarar no dia do concurso, quem vai fazer, tá? Bem, a partir da leitura do texto, é o nono. Da letra da canção, que é uma letra de canção de Pitty, ainda assim, que é o nome da letra, da música, pode-se perceber que o eu lírico, que é como se fosse o narrador, só que do poema a gente chama eu lírico. Dentre outras características, ele é o quê? Arrogante, controlador, responsável e independente. Aí, olha o que esse eu lírico fala aqui. Mesmo que me faltem palavras, mesmo que eu não saiba o que dizer, mesmo que o mundo exploda, ainda assim eu sou igual a você. Mesmo quando eu estou triste, mesmo quando me deixo comover, ainda assim você não me controla, mas alguém controla você. Seja mais que um vegetal, mude, lute, faça valer. Essa pessoa aí está com coragem, né, gente? Está dizendo que ninguém pode controlar ela, que a pessoa não deve ser um vegetal, que deve mudar, lutar, fazer valer. Jamais se sinta mal. Ninguém é melhor que você, porque cada um é cada um. Então, de acordo com essa leitura, esse eu lírico é arrogante, ele se acha, aquela arrogância de... Não é isso que ela está dizendo, não. Inclusive, aconselhando as pessoas a dizerem, não deixem, não se deixe pensar em momento nenhum que alguém é melhor do que você. Então, como é que essa pessoa está sendo arrogante? Se ela está dizendo mude, luta, ela está sendo arrogante? Não. Ela está
está sendo controladora, ela está querendo controlar as pessoas, ela está dizendo justamente para que ela não deixe as pessoas, que não deixe ninguém fazer isso com você. Mude, lute, perdão, né? Mude, lute. Não seja um vegetal, não deixe as pessoas lhe controlarem. Não pense em momento nenhum que ninguém é melhor que você. Então, essa pessoa não está sendo controladora. Responsável, ela está sendo responsável, não seria a palavra mais apropriada, mas ela é uma pessoa completamente o quê? Independente. Ela é independente. Ela diz assim, ó, ninguém me controla, não, eu sei quem eu sou. Eu luto. Se ela está dando esse conselho aqui, ela não, esse eu lírico está dando esse conselho, essa é um eu lírico que luta, que vai atrás do que quer, que não fica se sentindo mal, que não fica se comparando com os outros. Então, é uma pessoa independente. Por isso que a letra tem. Questãozinha um pouquinho mais desafiadora. Vamos trabalhar mais isso, tá, Mari? Foi bom você ter colocado isso aí, tá? Mari colocou uma coisa interessante, ó, que ela normalmente tem um rendimento muito bom na escola, né? Porque fica mais simples, mas que quando é texto não verbal, ela sente um pouquinho mais de dificuldade. Aí, pensando na dificuldade de Mari, é sempre bom, gente, vocês trazerem, conversarem comigo, trazerem isso, porque eu posso preparar, Mari, uma interpretação de texto só não verbal para a gente fazer aqui. Ia ser legal, né? E aí, você pode errar o quanto você iria errar e a gente vai discutir, vai entender que essa é a ideia de vocês estarem aqui. Não para acertar, mas para aprender. Certo? Vamos finalizando, né, gente? Porque a gente ainda tem uma interpretaçãozinha de texto para fechar com chave de ouro. E fora essa foi a questão... Ai, meu Deus. 14, tá? E na 14 diz assim. Vai ter um momento, gente, que a gente vai fazer a interpretação só de tirinha. Eu acho massa essa parte. Eu amo. Tem umas atividades aqui que é só de tirinha, tem outras que é só de charge também, porque a charge faz crítica, tem algumas que são engraçadas e tal. São as partes que eu mais gosto também, da parte de interpretação. Eu adoro. E eu adoro o texto não verbal. Bem, vamos lá. Ele diz assim, a repetição no trecho. Essa daqui foi mais dificilzinha para vocês mesmo, essa questão, 14. Preste atenção. A repetição no trecho do I, ó, de tudo que ele suscita e esplende e estremece e delira. Então, tem várias repetições dessa conjunção aditiva aí, né? E delira em mim, existe apenas meus olhos recebendo a luz do teu olhar. Então, aqui, ele está reforçando a ideia de quê? Primeiro que vocês não deveriam ter focado só no I, que é a conjunção, né? Que a gente chama I. Tudo suscita e esplandece, estremece e delira em mim. Existe apenas meus olhos, olha o que está sendo dito semanticamente, recebendo a luz do teu olhar. Tá? Tá dizendo que esse olhar suscita, esplandece, estremece, delira e faz isso, faz tudo isso. Então, essa repetição aí está falando sobre os mistérios do artista? Não, gente, ele está declarando o sentimento dele. Ó, apenas meus olhos recebendo a luz do teu olhar. Então, você teria que interpretar o contexto todo. O I está encadeando as ideias de um sentimento que essa pessoa está dizendo sentir. Então, você suscita, esplende, estremece, delira, ó, e você faz tudo isso para mim. Então, está falando de quão intenso é esse sentimento dele. Como é que a gente sabe disso, tia Laída, especialmente? Porque ele diz, existem apenas meus olhos recebendo a luz do teu olhar. É no momento que ele confirma esse amor. Então, ele está intensificando por meio dessa soma aí de palavras, tá? Que ele ama essa pessoa. Essa foi um pouquinho mais desafiadora mesmo. Sabe um que tu vais amar também, Malu? Eu acho, né? Quem gosta muito de tirinha e quem gosta muito de charge, que tem a diferença de charge e cartoon, a gente vai ver também, que é uma diferença bem sutil, são bem parecidas. Gosta muito de mini conto. Tem alguns mini contos, gente, que é uma frase, só para vocês terem ideia, é um conto. Mini conto.
É outro gênero que eu amo. Eu amo mini conto também. Bem, gente, hoje foi muito texto, como eu tinha dito, né? A gente estudou um pouquinho ainda de adjetivo. Vou liberar a nossa última interpretação, para que vocês tenham o mesmo tempo que vocês tiveram para fazer a outra, que foram 10 minutos, certo? Caprichem. Essa é de tirinha. São 5 questõezinhas de tirinha. Então, vocês vão conseguir fazer antes da aula terminar. Se divirtam lendo também, porque ler tirinha, independente de sua interpretação de texto, é muito bom. E podem começar. Deixa eu liberar aqui para vocês. Vamos lá. Liberado, podem começar. A partir do momento que vocês forem terminando, me avisem antes e lá na sequência vocês estão liberados.